Vamos agora ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está falando neste momento em Brasília. A gente acompanha agora ao vivo. Prejudica a sociedade brasileira de uma maneira geral. A Polícia Federal já apura esse fato, mas nós nunca ficamos no escuro, né? Porque os dados chegam ao Ministério da Saúde, esses dados são processados no âmbito da Secretaria de Vigilância e Saúde e nós acompanhamos a evolução da pandemia em todos os estados e em todos os municípios do Brasil. Até porque o Ministério da Saúde já existe há muito tempo antes de existir essa figura hacker. E o Ministério da Saúde sempre fez vigilância em saúde de qualidade. Mas qual é a expectativa do Open Data SUS voltar? Então, a expectativa de ter isso aí, o que é uma expectativa, o prazo mais curto possível, né? Agora no mês de janeiro, na primeira quinzena de janeiro, nós esperamos estar com esses dados estabilizados, mas nunca dá para cravar, né? Porque é uma luta diária essa questão contra essas ameaças, não só o Ministério da Saúde, não foi só o Ministério da Saúde, eles invadem também fora do Brasil, né? Ministro, voltando no assunto da consulta pública, o senhor falou que fica para o dia 5, né, a conclusão, então, dessa audiência, dessa decisão do Ministério, mas antes disso, a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, num despacho dado agora há pouco, pediu explicações do Ministério da Saúde, do governo do presidente Bolsonaro em relação a essa consulta pública, atendendo a uma apresentação que foi feita no STF. Como que o Ministério recebe esse tipo de determinação do STF antes da conclusão final da consulta? Bom, não é uma determinação do STF, né? Aliás, o procedimento que o Ministério da Saúde propôs foi validado pelo ministro Lewandowski, de tal maneira que está acontecendo normalmente. Agora, as pessoas buscam o Poder Judiciário, né? E chegou para a ministra Carmen Lúcia e a ministra Carmen Lúcia pediu explicações ao Ministério da Saúde e essas explicações elas serão prestadas pelo advogado-geral da União, o doutor Bruno Bianco. Né? Então, essas explicações serão prestadas, como já foi prestada a outros ministros. Isso é normal, isso faz parte do processo democrático. Ministro, alguns questionamentos em relação a por que consulta pública somente agora e quando lá atrás não houve essa necessidade. Por quê? Bom, é um público específico, são crianças, não é? É um assunto que a sociedade discute de maneira ampla, não é só no Brasil, no mundo inteiro, nas sociedades desenvolvidas. A França fez um processo semelhante ao nosso e agora na nossa gestão nós vamos ampliar esse tipo de ação, porque isso faz parte do próprio controle do Sistema Único de Saúde, do controle do SUS, e não é novidade nenhuma. Consulta pública, audiência pública, acontece no Congresso Nacional, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, na Comissão de Assuntos de Seguridade Social e Família da Câmara, no âmbito do Poder Judiciário, e deve acontecer também no âmbito do Poder Executivo. Ministro, falando sobre essa questão da variante Ômicron, o senhor falou que a gente já tem essa transmissão comunitária aqui no país, a gente vê os casos aumentando. Como que o Ministério da Saúde está esperando que isso impacte os atendimentos, a questão dos dados que vocês medem sobre a Ômicron aqui no Brasil? Bom, primeiro nós acompanhamos o que acontece no cenário internacional, né? Então, a gente sabe hoje que a vacinação é a principal arma para o combate à variante Ômicron ou qualquer variante que possa surgir desse vírus, né? Então, o Brasil tem a sua população amplamente vacinada, inclusive com cerca de 20 milhões de doses de reforço aplicadas, e nós sabemos que quem tem a dose de reforço tem uma proteção contra a variante Ômicron. No caso da dose de reforço aqui no Brasil é aplicada com a vacina Comirnaty. Já existem estudos mostrando que tanto a Comirnaty quanto a AstraZeneca a efetividade em torno de 80% em relação à variante Ômicron. Acompanhamos o que acontece em países como a Espanha, que tem a população fortemente vacinada e com dose de reforço. Os casos aumentam, mas não tem aumentado o número de óbitos, não é? Então, isso é algo que nós podemos nos mirar em relação ao cenário epidemiológico no Brasil. Todavia, estamos trabalhando aqui fortemente, né? Hoje, aqui no dia 31 de dezembro, último dia do ano, com toda a equipe do Ministério, para ter um plano de contingência caso haja uma nova pressão sobre o sistema de saúde, como foi na primeira e na segunda onda. Então, nós acompanhamos o cenário epidemiológico de cada estado, de cada município
do Brasil. Por isso que é importante aquela questão dos dados aqui que a Raquel Portalegre me perguntou. Nós recebemos esses dados, né? Mesmo que eles não estejam ali acessíveis facilmente, como é o objeto do Conecta SUS, mas nós acompanhamos e a população brasileira pode ficar tranquila. Nós sabemos que a população confia no Ministério da Saúde, confia nas autoridades sanitárias. O Sistema Único de Saúde não é feito só do Ministério da Saúde, é uma gestão tripartite com estados e com municípios, e nós vamos aqui nos empenhar bastante, né? Nós sabemos o impacto que a pandemia da Covid criou no mundo, né? Milhares e milhares de óbitos. Aqui no Brasil nós perdemos mais de 600 mil vidas. É sempre uma oportunidade de nos solidarizarmos com os familiares que perderam seus entes queridos, com aqueles que tiveram essa doença e ainda sofrem em função de complicações tardias, e com aqueles que deixaram de ter oportunidade no sistema de saúde, porque o nosso sistema de saúde estava ocupado com pessoas com a Covid-19. Então, em nome do Ministério da Saúde, eu quero aqui assumir o compromisso com a população brasileira de continuar trabalhando fortemente. Eu sou médico e a obrigação do médico não é uma obrigação de resultados, é uma obrigação de meios. E o nosso compromisso é utilizar todos os meios ao nosso alcance para trazer uma palavra de esperança para a população brasileira, que todos esses homens e mulheres que compõem o Ministério da Saúde estarão vigilantes 24 horas por dia para dar a resposta que a sociedade brasileira espera de nós. Ministro, a questão dos leitos, que era um gargalo lá atrás, principalmente no início da pandemia e também no pico, como é que está isso hoje? Para finalizar, tá? Os leitos, sobretudo os leitos de terapia intensiva, né? Esses pacientes que têm Covid-19, eles desenvolvem uma forma da doença chamada síndrome respiratória aguda grave, né? Então, o Brasil tinha 23 mil leitos de UTI habilitados. Durante a pandemia, sobretudo nos picos, esses leitos subiram para 43 mil, né? Esse excedente eram leitos específicos da Covid. À medida que o cenário epidemiológico melhorou, os estados e municípios solicitaram a desabilitação desses leitos, mas o fato é que nós precisamos ter mais do que 23 mil leitos habilitados. E o governo federal, o Ministério da Saúde, agora autorizou, para que isso seja avaliado por estados e municípios, a ampliação desses leitos em mais 6.500 leitos. E o recurso que o governo vai alocar, considerando a possibilidade de todos esses 6.500 leitos serem habilitados, é da ordem de 2,6 bilhões de reais. Então, é uma ação do governo federal atendendo às recomendações do presidente Jair Bolsonaro para que nós consigamos ter um sistema de saúde que seja sustentável e que ele tenha a capacidade de responder a todas as emergências sanitárias que, por acaso, espreitem a nossa população. Para finalizar, ministro, quer falar mais alguma coisa? Bom, eu queria desejar um feliz ano novo para todos os brasileiros que nos acompanham agora e cumprimentar especialmente a imprensa que todos os dias nos acompanha aqui no Ministério da Saúde, que fazem o seu papel, levando informações de qualidade para tranquilizar a população brasileira. Um abraço a todos e Deus abençoe o nosso Brasil.